me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença.
confessarei, pois eu sou teu e tu és meu. 3 palavrinhas. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Deixar minha luz brilhar. Por onde quer que eu vá, vou deixar brilhar. Por onde quer que eu vá, vou deixar brilhar. Por onde quer que eu vá, vou deixar brilhar. Deixar minha luz brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Vou deixar minha luz se brilhar. E eu convido você a abrir a palavra de Deus em João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 37 a 43. Evangelho segundo João, capítulo 12, 37 a 43. Quero conversar, hoje nós vamos ter a pública profissão de fé. 5 pessoas, melhor dizendo, 4 pessoas estarão professando a sua fé publicamente. E para nós é uma alegria. E temos um irmão que estará, se afiliando à nossa igreja. Então Deus tocou no meu coração, com esta mensagem. E o tema da mensagem hoje é a importância de professar a fé publicamente. Quanto é importante, Aqui não tem nenhum detetive secreto de Jesus, Então, como é importante nós professar a nossa fé diante de Deus. E João, capítulo 12, verso 37 a 43, vai nos ajudar. Aqui a explicação à incredulidade dos judeus. Aqui está falando um pouquinho sobre a incredulidade dos judeus. E a palavra de Deus, o verso 37, diz assim: E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. Verso 38. Jesus fazendo muitos sinais, não creram em Jesus. O verso 38. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Verso 39. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou os olhos deles, endureceu-lhe o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Verso 41. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades
creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessaram, para não serem expulsos da sinagoga. Verso 43, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amém? Até aí. A mente humana, ela é travada de batalhas. A nossa mente é travada a batalha entre a fé e a incredulidade. Já perceberam isso? Um tempo você duvida, outro tempo você tem fé. Até por isso, abrindo um leque aqui, é importante estar na casa de Deus. É importante nós estarmos juntos, porque essa fé é contagiante. Um passa para o outro. Então não dá para servir a Deus sozinhos. Imagina só, uma abelha ficar sozinha. Não tem para onde levar, né, o néctar de uma flor, não tem para onde. Não. Mas quando você chega no vespeiro, vê aquele enxurro, quem que mexe com aquele vespeiro? Assim somos nós, a igreja. Essa fé é contagiante. Um ajuda o outro, um ora pelo outro. Porque a nossa mente, o nosso coração trava essa incredulidade. Para que nós possamos dar coragem um para os outros. Para que você possa ver aquele e dizer assim, meu Deus, né? Essa pessoa se converteu, é porque realmente Deus existe. Eu sempre dizia isso para o meu pai. Né? Meu pai é alcoólatra, homem duro de lidar, não foi fácil. Eu falei, pai, se as pessoas virem o Senhor com uma Bíblia debaixo do braço, muitas pessoas vão se converter. Então, por isso é importante confiar em Jesus, por isso é importante estar reunido de forma coletiva, para que nós possamos fortalecer a fé um dos outros. Porque é uma luta. Durante a semana nós passamos por tantas dificuldades, e hoje a internet, com tantos youtubers, pessoas que estão desligados da igreja. Você vai ver hoje na internet muitas pessoas dizendo mal da igreja, porque teve uma frustração, e aí meio que generalizou tudo. Pessoas desigrejadas, pessoas que não querem mais entrar numa igreja, pessoas traumatizadas. E sendo que a igreja é um hospital. Todos nós carecemos da graça de Deus, todos nós precisamos ser curados. E todos nós estamos aqui para fortalecer um ao outro, porque se nós ficarmos sozinhos, o diabo vai tomar conta. E quando entra incredulidade, sabe aquela pessoa que não crê mais em nada? Sabe aquela pessoa que só crê na ciência humana? Hoje nós estávamos falando a respeito da homossexualidade hoje de manhã aqui. E aí, se você ficar só na ciência humana, a incredulidade entra no seu coração. Então a nossa mente é travada o tempo todo. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz assim, nos quais o Deus com D minúsculo, o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Muitas pessoas estão cegas, mas que nós possamos abrir os nossos olhos da fé, para que realmente possamos mergulhar, declarar publicamente que o Senhor é o Salvador da nossa vida. São através dos processos mentais que articulamos as nossas ideias, que vão dirigir todas as nossas ações. E a incredulidade opera para que não aceitamos o Senhor como Salvador da nossa vida, enquanto que a fé nos faz aproximar de Deus. E essa fé, gente, quem que é o autor e consumador dessa fé? Jesus Cristo, diz lá em Hebreus. Capítulo 12, Jesus Cristo é o autor e consumador dessa fé. E quanto mais você mergulha na palavra, quanto mais você está em comunhão com os irmãos e com Deus, mais essa fé vai crescer, vai fortalecer a nossa vida. Porque eu também tive momentos de dúvidas. Quem não teve? Só que quantas vezes eu entrei na casa do Senhor com dúvida no coração. Eu também passei por um crescimento, progressivo.
Mas quando você começa a louvar o Senhor, quando você começa a ouvir a palavra de Deus, o poder que a palavra de Deus tem, e quando você começa a olhar aqueles homens e mulheres experientes, com uma idade avançada, e ali firme na presença do Senhor Jesus, meu Deus do céu, isso fortalece a nossa fé. Esses candidatos, os novos membros que irão fazer a profissão de fé daqui a pouco, estavam agora há pouco na sala do conselho. E a presbítera Helenice falando com eles e dizendo que eu fiz a minha profissão de fé com 13 anos. E a Helenice hoje com 28 anos, está aí firme. É uma jovem Helenice. E dela estar firme, passa para a gente isso aí. Eu já vi pessoas que não professaram a fé e se arrependeram. Pessoas que pensaram assim, por que eu não fiz isso antes? Porque quando nós professamos a nossa fé, é um pedacinho do céu. Você já começa a viver um pedaço do céu. A porta do céu que era estreita, fica desse tamanho, porque você começa a ter prazer em obedecer a palavra de Deus. Então, se você perguntar para o meu avô, que nunca desviou nem para a esquerda, nem para a direita, se arrepende de professar a sua fé tão cedo? Nunca, não se arrepende. Mas aqueles que não fazem isso, se arrependem, sabe por quê? Porque não existe outro caminho. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, diz lá em João 14,6. Só Jesus, não tem outro caminho a não ser Jesus. Então a incredulidade opera para que não aceitamos a Cristo. Então quero que toda dúvida caia por terra em nome de Jesus, que você possa mergulhar. E o que a Bíblia diz que é fé? Né? O que é fé? Fé é confiar em alguém. Fé é se debruçar em alguma coisa. E nós não debruçamos em qualquer coisa. Nós debruçamos e nos entregamos a um Deus vivo, a Jesus Cristo, que ressuscitou e está vivo. E a presença dele aqui não é simbólica. Eu sempre digo isso no dia de ceia. O cálice é simbólico, o sangue de Cristo. O pão é simbólico, representando o corpo de Cristo. Fazer isso em memória de mim. Mas o que não é simbólico é a presença de Cristo. Ele é onipresente. Ele está aqui, está na igreja aqui do lado, está na casa de fulano, está lá, está aqui, está operando em nosso coração através da sua palavra. Se não fosse assim, eu não ia gastar meu tempo. De verdade. Se eu não sentisse nada todos esses anos de conversão, eu não estaria aqui. Eu não estou aqui, como eu sempre digo, porque eu sou pastor, estou aqui porque eu sou servo. E tive um chamado para pastorar. Mas a presença de Jesus é concreta, eu sinto isso todos os dias na minha vida. Então a pregação hoje aqui é para todas as idades. Não deixe para depois. Se você quer ter uma vida próspera, é o Senhor Jesus Cristo. Não estou pregando a placa da igreja. Se você não tem igreja ou precisa de uma, venha para cá. Mas eu estou falando de Jesus. De Jesus. E olha o que Hebreus capítulo 11, verso 1 a 3 diz sobre a fé. Eu poderia até recitar aqui do meu jeitão, mas eu quero ir vírgula por vírgula, para você entender. Olha o que diz a fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a certeza. Porque quando você já tem algo, você não espera mais. Eu sonho com aquele carro. Aí quando você consegue comprar o carro, você já sonha com outro carro. Mas aquele não mais. Mas então a fé é sempre a certeza de algo que você espera. Quando eu fui construir minha casa e quando eu fui carpir o meu terreno, eu olhei para ele e eu enxerguei a minha casa ali construída. E foi pela fé. Em nome de Jesus, vai ter uma casa construída aqui. E quando eu estou tomando banho na minha casa, quando eu estou dormindo, e quando eu estou na sala de estar, eu olho para o teto e eu falo, obrigado, Senhor. Obrigado, porque um dia eu sonhei. Casinha simples. Isso é fé. Agora já não estou sonhando mais com a casa, mas já sonho com uma outra reforminha no canto da casa. Agora nós já sonhamos em ter outra casa. Mas só que a nossa casa é celestial.
é espiritual. Enquanto Jesus não voltar buscar a sua igreja, nós precisamos manter a nossa fé. E isso não vai acontecer aqui nesse mundo. Então você tem que prevalecer firme. Tem que continuar firme, resistente. Não deixe se abalar por nada. Porque é convicção de fatos que não se veem. Você não enxerga o céu com os seus olhos carnais. Você enxerga o céu com o seu olho espiritual. Você enxerga o céu lendo o Apocalipse. Você enxerga o céu tendo uma comunhão com a palavra. É assim. E é por isso que até o culto fúnebre que nós fazemos, que é coisa de doido para quem não é cristão, né? Porque eu já participei de culto fúnebre, quer dizer, de velório, que não teve culto. Pessoa nem católica, não era nada. E ali você vê que não tem mais esperança. Você vê que a pessoa perdeu o ente querido, mas não tem mais aquela esperança, não tem aquela fé que um dia nós vamos nos encontrar. Que Deus está cuidando dessas pessoas, mas nós não. O nosso culto fúnebre é sim, é triste, é a despedida de um ente querido, mas o nosso culto fúnebre é loucura para quem não conhece Jesus, mas é pela fé, é um culto de gratidão. Gratidão pelo cuidado de Deus aqui nessa terra e gratidão pelo cuidado de Deus na eternidade, aleluia. E isso nós enxergamos pela fé, pela palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé. Não tem outra, a não ser a Bíblia. Agora veja o verso 2. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo, Gênesis capítulo 1, onde não existia nada, tudo estava sem forma, foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Do nada. Você era sem forma e vazia, e Deus te fez dessa forma. Por isso fique feliz quando você olhar no espelho. Você se parece meio com seu pai, com a sua mãe, né? Meu pai tinha um narizinho também avantajadinho, que eu sempre chamo de charme. Mas o nosso interior é a imagem e semelhança de Deus. Não tem como perder essa fé. O amor de Deus enche o nosso coração. E a Bíblia diz que Deus é amor. E é esse amor, ágape, o amor da entrega, que nos ajuda a continuar firme. Como eu preguei ontem na Casa de Paz, e o apóstolo Paulo disse, lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Ele diz assim: permanecei no seu coração a fé, a esperança e o maior de todos, o amor. Aí vale a pena viver. Nós não somos salvos porque nós fazemos caridade, mas nós fazemos caridade porque somos salvos. É uma consequência da salvação, e isso fortalece a nossa fé, que é o amor de Deus. Somos imagem e semelhança. O que era sem forma e vazia, o que é sem forma e vazia? É ermo, onde nada existe, nada se planta, nada se vive, não tem vida. E Deus nos deu vida. E sabe, não é qualquer vida não, é vida em abundância. Vida em abundância. Vida em abundância, aqueles que já nos ensinaram e já foram, e nós vamos continuar com os nossos pais da fé, porque é uma testemunha de nuvens. E essa testemunha de nuvens estão homens e mulheres na palavra de Deus, e homens e mulheres que já partiram daqui dessa igreja, que nos deixaram esse testemunho de nuvem para que nós possamos continuar. Hoje eu estava na casa das Zenildes, nós estávamos lá conversando na rede, eu, o Jonatas e o Juliano, e estávamos falando justamente sobre isso, referência. Se não fosse, e muitas referências que nós tínhamos na nossa adolescência, de pregadores, de homens e mulheres de Deus, muitos infelizmente já não estão mais pregando. Enterraram os seus talentos. Mas nós vamos continuar pela fé. Nós vamos continuar firmes.
A fé opera, não, verso 3 aqui de Hebreus 11, verso 3, Hebreus 11, e diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, e de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. A fé opera em nosso entendimento, como diz o apóstolo Paulo, em Filipenses 4, 8 e 9. E olha que Paulo diz: finalmente, irmãos, dizendo para a igreja de Filipe, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprenderam, receberam, ouviram de mim, e o que viram em mim, isso põe em prática, e o Deus da paz será com você. Amém? Coloque em prática. Não é apenas para ouvir, mas é para pôr em prática. E o Deus da paz estará conosco. E nós colocamos em prática pela fé. Não tem como pôr em prática. Você tem fé, e quando você tem fé, você tem uma identidade, você acredita. A primeira causa que levam, eu quero colocar aqui para vocês, em primeiro lugar, causas que levam as pessoas a não confessarem a sua fé. Você já parou? Eu não sei quantos de vocês aqui são batizados, eu não sei quantos de vocês aqui já fizeram sua pública profissão de fé, mas se você ainda não fez, essa palavra é para todos nós, é para reforçar a fé de quem já fez e para incentivar aquele que não fez. E não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. E a primeira causa que leva uma pessoa a não confessar a sua fé, a fé em Jesus Cristo, é por causa de outras pessoas. Não deixem de se entregar a Jesus Cristo por causa de pessoas. Ah, pastor, mas mamãe, papai não gosta que eu esteja na igreja. Neste caso, desobedeça. Porque é cristocêntrico, Jesus tem que estar acima dos nossos pais, porque quando você coloca Jesus em primeiro lugar, é Ele que vai te ensinar a respeitar melhor os seus pais, é Ele que vai ensinar você a educar os seus filhos, é Ele que vai ensinar você a distribuir muito amor para o seu matrimônio. Então Jesus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não deixem. Em João, que nós acabamos de ler, verso 12, 42, parte A, diz assim: no entanto, vocês acabaram de ler, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não confessavam. Muitos creram em Jesus, diz a palavra de Deus, mas não confessaram por causa de quem? Por causa dos fariseus. Não deixe de confessar a fé por causa do seu patrão. Não deixe de confessar a fé por causa do seu vizinho. Não deixe de confessar a fé porque alguém disse isso para você. Não, Jesus em primeiro lugar. Quer? Quer. Se não quer, então deixa eu com Jesus, que com Jesus é melhor. Não deixe de confessar a fé por causa de outras pessoas. Mais inteligente que essa pessoa seja, mais que você admire essa pessoa. Eu disse agora há pouco, na reunião que nós tivemos com os novos membros, que certa vez eu estava sentado, tinha alguns candidatos, né, foi lá em Tatuí, e eu disse para a pessoa: você renuncia a tudo? Tudo, para você professar a sua fé? E ele disse: não, tudo não, eu sou devoto a um santo aí. E eu não abro mão dele, senão vou decepcionar até a vovó. Eu falei: então fica com ele, com a sua avó, porque você não vai poder fazer a sua pública profissão de fé. Porque é renúncia total. Ou renuncia, ou não renuncia, senão você nunca vai descobrir o que é ser cristão. É renúncia. É renúncia. É Jesus. A nossa igreja se dividiu há 120 anos atrás, por quê? Porque é cristocêntrico. Jesus tem que ser o centro. Não pode dividir com maçonaria e outras coisas da escuridão. Não pode ter pacto com Jesus e com as trevas. Então não deixe de entregar a sua vida a Jesus por causa de pessoas.
porque é bíblico. No entanto, muitos deles não acreditaram em Jesus por causa dos fariseus, religiosos, hein? Religiosos. Segundo lugar, causas que levam as pessoas a não confessar a sua fé, por causa do lugar ou posição social. Jesus tem que estar acima das pessoas e Jesus tem que estar acima da posição social. Não tenha vergonha dele. E João, capítulo 12, verso 42, parte B. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessaram. Agora veja a segunda parte, para não serem expulsos das sinagogas. Não confessaram Jesus para não perder os primeiros lugares das sinagogas. Não confessaram Jesus para não deixar, não ser rebaixado o seu cargo de mestre da sinagoga. E rejeitaram o mestre. Muitos rejeitam o evangelho porque temem perder sua posição de destaque na sociedade. O que vão dizer de mim? O que vão pensar de mim? O que as pessoas do meu trabalho vão pensar? Porém, Jesus expõe as condições para quem quer segui-lo. Eu me lembro de uma pessoa que diz assim, eu tinha vergonha de dizer no meu trabalho que eu nasci num lar cristão. Na verdade, nunca foi convertido. E ele tinha vergonha dos amigos, da posição social que ele tinha lá dentro. Mas quando ele viu o seu chefe se converter, ele fez assim. Ele chegou para o seu chefe e falou, o senhor converteu a Jesus, porque o chefe chegou naquele dia e disse assim, olha, na hora do almoço eu estarei orando, depois do almoço, e nós temos meia hora de oração, quem quiser vir comigo, vem. O chefe disse, e ele fez assim, ele falou, meu Deus, nunca tive coragem de me expor, nunca tive coragem de nem convidar ninguém para orar. Agora o meu chefe, que eu morria de vergonha dele, uma pessoa tão inteligente, uma pessoa que não cria em nada, e agora ele se converteu, mas realmente Deus existe. O cristão fala, Deus existe mesmo. E ele foi orar com o chefe, e ele disse, patrão, meu Deus, o senhor se converteu. E eu sempre tive vergonha de falar de Jesus e medo do senhor rir de mim. E o patrão mais ficou bravo com ele. Falou, você já conhecia Jesus e não me apresentou. Jesus está transformando a minha vida. A palavra de Deus está transformando a minha vida. E você faz 20 anos que está nessa firma aqui, um agente secreto. Certa vez, a igreja cheia, um domingo, numa igreja lá em Tatuí, eu estava sentado no banco. Veio um pregador de fora, um pastor de fora, subiu no púlpito para pregar, era o aniversário da igreja. Quando ele olha na mesa de som, na hora do culto, lotado, hey, é você que está aí, fulano? Aí a pessoa fez assim para ele, rapaz, a gente trabalha junto, você nunca falou que é cristão? Você nunca falou que é dessa igreja? E trabalha no som, tem esse ministério. A igreja lotada, e eu não sabia onde pôr a cara. Falei, meu Deus, tem misericórdia desse irmão, Senhor, para que ele não caia lá de cima de vergonha. Agora você imagina no céu, então, será pior ainda, quando essa rejeição chegar da parte de Jesus. Que hoje ele é o nosso advogado, amanhã ele será nosso juiz. Isso é bíblico. E Marcos capítulo 8, verso 34, 38, diz assim, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá-a. E quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier a glória do seu Pai com os santos anjos. Aí será pior ainda. Aí eu quero ver se o patrão dele ou a posição social dele vai ajudá-lo nesse momento. Terceiro lugar, por que as pessoas não entregam a vida a Jesus? Por amar mais o sistema do mundo. Se eu fazer a minha pública profissão de fé, eu vou ter que deixar o vício. Vou ter que deixar a pornografia. Eu vou ter que dar exemplo. Eu vou ter que dar testemunho.
Eu não posso ser uma pedra de tropeço para o evangelho e para as pessoas ou para a denominação. Mas eu quero dizer que Deus capacita você. Primeiro você entrega e Ele te dá força. Seja corajoso. Ele vai dar força para você. E muitas pessoas não se entregam por causa do sistema do mundo. Veja em João que nós lemos, verso 12, capítulo 12, 43. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aqueles homens não se entregaram a Jesus por causa dos homens, por causa da posição social, mas também por amar mais as coisas desse mundo. Muitos amam mais os prazeres do mundo do que a Deus. Ou seja, não conseguem negar as suas vontades. E o tempo está passando. Seus filhos estão crescendo. E nós precisamos ser o sacerdote da nossa casa. Precisamos dar exemplo. Não é fácil, mas Ele nos ajuda. Segundo lugar, por que devemos professar a nossa fé? Porque o passo imediato à fé é a confissão. Não tem como guardar para si. Não tem como. Conversão significa um novo pensar. 1 Coríntios 2,16 diz: pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Também é um novo sentir. É um novo sentir. Colossenses 3,12, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. É um novo sentir, é um domínio próprio. Antes você subia a serra por qualquer coisa. Antes você brigava por qualquer coisa. Antes você fazia o que dava na sua cabeça. Mas agora não, é um novo sentir, é um novo pensar. Não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Mas também é um novo agir. É um novo estilo de vida. Foi isso que Jesus disse para aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Jesus disse o quê? Vá e não peques mais. É um novo agir. Romanos capítulo 12, verso 17 diz: não pague a ninguém o mal por mal, mas procurem fazer o bem diante de todos. Agora você não paga mais o mal com o mal, mas agora você paga o mal com o bem. Isso constrange. As pessoas querem o mal e você ora por elas. Você o coloca na presença de Deus. Você fala dos homens para Deus e não de Deus também para os homens, as duas coisas. Você diz assim: Senhor, transforma esse coração duro, difícil de lidar. E aí Deus também já vai purificando o seu. Você já vai pensando também, mas olha, pensando bem, eu também não sou fácil, Senhor. Ajuda eu também, porque eu acho que eu sou mais ruim que essa pessoa olhando bem. Porque é de joelho que você começa a descobrir que você também precisa do perdão de Deus. Mas quando você não se achega a Deus, quando você não muda o jeito de pensar, o jeito de falar, quando o domínio próprio de Deus, os frutos do Espírito não está em você, você sai matando todo mundo. Parece aquele homem que disse para Deus: Senhor, joga meus problemas no mar, que o Senhor mesmo disse que jogou no mar do esquecimento. Senhor, joga meus problemas no mar. Senhor, joga meus problemas no mar. Deus se cansou, disse para o homem: veste uma sunga aí que eu vou jogar você no mar. Você é o problema. Eu estou dando todo o acesso para que você possa desfrutar de uma vida boa. Porque o apóstolo Paulo disse: sou mais que vencedores em Cristo Jesus. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos mais que vencedores. Então é um novo sentir, é um novo agir. E por que nós devemos confessar a nossa fé? Porque a confissão cura as enfermidades espirituais. Isso eu posso dizer, eu fui curado. Fui curado. Quem não foi curado? Quem não teve traumas aqui durante a vida? Todos nós, todo tipo de trauma. Quem nunca passou por uma raiva, como diz a minha avó, muita relva. É raiva. É duro até de falar o jeito que a avó fala. Quem que não passou uma decepção? Quem que não passou uma ofensa sofrida? Quem não teve aqui?
E pessoas que ficam olhando para trás, mas não, quando você aceita Jesus como Salvador, quando você recebe esse chamado, o teu coração queima, você se recupera desses traumas, traumas da infância, traumas de um casamento ruim, traumas de algo ruim que aconteceu na sua vida, e você ergue a cabeça e vai prosseguindo, como diz o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando que estão à frente de mim, que é o reino de Deus em Cristo Jesus, aleluia. Vamos avançando, vamos para frente, gente, vamos para frente. É assim, não é para ficar ali resmungando, é para lembrar das coisas boas, esquecer, superar o passado e bora lá. Porque senão, você não vai ter cura. Precisamos ser curados. E muitas pessoas sofrem doenças até físicas, psicossomáticas, porque não confessam a sua fé em Jesus Cristo. João capítulo 12, verso 39, olha o que diz, que nós lemos: por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou os olhos deles, endureceu-lhe o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Esses dias eu disse aqui que muitas dificuldades que acontecem na nossa vida é por Deus. São dificuldades especiais que Deus coloca na nossa vida para nos curar, para que nós possamos nos achegar mais perto de Deus no momento da adversidade. E muitos olhos ficam cegos para que possam enxergar depois. Ou outros que não querem enxergar e nunca serão curados. 1 Coríntios capítulo 11, verso 30, quando o apóstolo Paulo fala das instruções quanto à celebração da ceia do Senhor. E ele diz lá, é por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. O apóstolo Paulo não está dizendo aqui que todo mundo está doente porque não toma a ceia. Mas ele está dizendo especificamente para uma igreja que tinha divisões, uma igreja que priorizava mais os dons espirituais do que o amor, uma igreja que não considerava o pobre, uma igreja que não esperava eu sempre digo, vou falar de novo, sabe, esperar o próximo para que nós possamos nos alimentar do pão e do cálice, né? E nós não pegamos e esperamos para que possamos fazer juntos, né? Para que um não faça separadamente, então espere uns aos outros para ceiar. Mas sabe o que ele está querendo dizer? Tenham compaixão. O esperar é olhar. O esperar é não sair correndo e deixar o outro caído para trás. É estender a mão. E muitos estão doentes porque têm vingança no coração. Muitos estão doentes porque estão com o coração perturbado, estão com o coração ressentido, estão com o coração cheio de raízes de amargura. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós nos libertamos de tudo isso. Sabe, muita úlcera. Não, tem algumas que é de Coca-Cola, de refrigerante, da gastrite e tanta coisa. Mas outros também pode ser porque o coração é duro de lidar. E Deus quer transformar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Quem você precisa perdoar hoje? Só Jesus pode fazer isso. E assim como você recebeu o perdão de Deus, você também precisa liberar esse perdão para essa pessoa que está devendo para você. Talvez devendo uma ofensa sofrida. Talvez devendo algo que essa pessoa disse, me magoou muito você. Mas você precisa se libertar. Para que nenhuma enfermidade, nenhuma brecha maligna venha tomar conta do seu coração. Precisamos confessar Jesus porque a salvação é por meio da fé. Sem a confissão da fé não poderá haver salvação. Agora preste atenção o que diz em Mateus capítulo 10, verso 32 a 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante do meu Pai. Gente, quando eu li esse versículo pela primeira vez, eu estava fazendo minha profissão de fé, acho que com meus 12 anos, e o pastor, no conselho, leu para mim esse versículo aqui. Eu fiquei assustado quando eu li esse versículo. Falei, meu Deus. E sabe quem disse isso? Jesus. Foi Jesus que disse isso. E olha o que ele está dizendo, gente. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas,
também eu o negarei diante de meu Pai que estás nos céus. Em Mateus 12, 34 diz que a boca fala do que está cheio o coração. E é isso que essas pessoas vão confessar aqui hoje, porque o coração está cheio de Jesus, aleluia. A nossa boca fala o que o nosso coração está explodindo. Então quando você fala um palavrão, você fala, ai, falei sem querer, não falou não, o coração está cheio. O coração está cheio. Se saiu palavrão é porque tu gosta de uma piadinha suja. Gosta. É uma piadinha boa e não suja, é gostoso de ouvir. Mas a piada suja, para quem é cristão, vai contaminar seu coração. Opa, falei sem querer, desculpa aí. Não, brotou do coração primeiro. Aqui está tudo interligado para sair aqui. E nós precisamos aprender a perdoar. As palavras. Sabe, quando eu falo, quem nunca falou uma palavra né, torpe? Quem nunca falou uma palavra errada? Quem nunca deu bola fora com isso? E daí você fala, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque a tua misericórdia se renova toda manhã. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e a tua benignidade, a tua misericórdia se renova. Obrigado porque agora eu posso continuar caminhando, e você continua caminhando, e Deus vai te purificando a cada dia. Então não desanime, não é porque falou algo ruim, ou porque fez isso, não, Deus vai nos purificando a cada dia, para que o nosso coração se enche de coisa boa, que possa sair coisas boas do nosso coração. Imagine eu pregando aqui bravo, não briguei com a Joelma, meu Deus do céu, também falar que nunca briguei em 25 anos, né, Jo? Mas hoje não, hoje eu sou pastor, né? Mas imagine, a Joelma sorrindo, o olho dela brilha. Mas imagine se eu briguei com a Joelma e venho aqui pregar para vocês e quero descontar em vocês. Meu Deus do céu. Não vai dar certo, gente. Por quê? Porque meu coração está cheio de ódio. Eu já vi pastores que não estavam bem com a igreja. Eu já vi pastores que estavam borbulhando com a igreja, o negócio não batia com o conselho, o pastor subia no púlpito e ó, descarregava. Uma vez eu cheguei numa igreja para pregar e o pastor estava meio assim, ele falou assim, ó, Gerson, desce a lenha, mas acaba com a igreja hoje. Eu falei, misericórdia, irmão. Misericórdia, eu sei que eu tenho um chamado para exortação, mas eu fiquei com medo dele. Eu falei, meu Deus, se eu não chegar junto na igreja, não descer o rei, ele vai me matar depois. E o homem estava bravo. Por quê? Porque o coração dele estava daquele jeito. E ele precisava pôr para fora tudo aquilo. Então confesse. Precisamos confessar a nossa fé para o mundo. Precisamos ter um bom coração para confessar a fé. Porque essas pessoas vão abrir sua boca daqui a pouco e vão dizer, sim, pela graça de Deus. E para dizer isso tem que o coração estar purificado. Senão não vai passar de uma cerimônia formal. Temos que confessar a nossa fé para o mundo, que somos filhos de Deus e temos fé em Jesus. Não é assim que você faz quando assiste o jogo do Corinthians? É ou não é? Grita ou não grita? Não é assim quando você faz quando o seu time joga? Quando o Santos joga? Seu Orlando? Nós está duro de gritar gol ultimamente, mas não é assim? Brasil fazia gol na Copa, você botava para fora aquilo e pulava, parecia um tonto ali. Eu falei, meu Deus, tem que me controlar, eu sou pastor. Tudo é amarelinho, parecia um milho verde ali, e pulando. Yes. Sabe o que é isso? Isso é expressão daquilo que você sente. Não dá, gente. Nós somos uma igreja presbiteriana, a igreja presbiteriana, eu acho muito legal, tem uma vantagem muito legal, que presta atenção. Não dá para falar qualquer coisa. Vocês são uma pessoa educada, e o pastor lê um versículo, mas está falando outro, parece que não está batendo as ideias. E fica todo mundo assim, igual zoião de coruja, assim, olha. Uma vez eu disse isso lá em Tatu, eu falei, presbiteriano é uma benção, tudo com zoião de coruja, assim. Aí meu pastor chegou, eu não era pastor ainda, chamou no canto e falou, esse zoião de coruja é o que você vai dirigir daqui uns dias. Então por isso respeita a igreja. Eu falei, amém, nunca mais vou falar isso. Falei hoje de novo. Mas é porque presta atenção, gente. Presta atenção. Mas dá uns glória também, anima. Porque quando vocês dão uns glória a Deus, bate palma, são expressão do amor. Não dá para ficar alegre assim, gol do Brasil.
Ó, se for, né, fica meio bobo assim, ó, gol, nossa. Ó, o Brasil fez outro gol, gol. Nem a Joelma, que não gosta, não entende muito de futebol, gritava de lá do quarto, gol, gol, porque o quarto a antena é parabólica, e na sala é anteninha. Então a antena parabólica, eu não sei por qual maneira, chegava primeiro. Então era fração de segundo, ela viu o gol primeiro, daí ela gritava gol, daí eu falei, estragou o negócio aqui, mas é gol, daqui a pouco estava, pá, gol. E ela gritava de lá, eu falei, meu Deus, a Joelma gritando gol, é expressão de felicidade. Então não dá para chegar na igreja, né? Eu acho que cada momento nós expressamos, momento de chorar é de chorar, momento de rir é rir, momento de glorificar a Deus é glorificar a Deus. Temos que expressar, e confessar a fé é confessar a expressão que você crê no Senhor Jesus. Você está dizendo, o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. É expressar assim para que todo mundo ouça. Eu fiquei tão feliz uma vez que eu preguei lá em Tatuí, e eu fui fazer um orçamento de calhas na casa da pessoa, e a pessoa falou assim, você de qual igreja é? Eu falei, sou da Presbiteriana Independente. Ela falou, nossa, minha filha mora de frente à Presbiteriana Independente. Eu falei, quem é a sua filha? Aí é fulana, eu conheço ela. Eu fiz também as calhas da casa dela. Daí ela falou, nossa, ontem não sei quem pregou lá sobre a vida de José, e ela ouviu tudo da rua, ela sentou na garagem, e ouviu tudo, e nem sempre ela ouve. E quem estava pregando lá? Daí eu falei, todo orgulhoso. Senhor, perdoa, Pai, que eu não sabe o que fala. Mas eu fiquei feliz, porque é gostoso falar alto para as pessoas ouvirem. Eu falei, que bom que eu consegui expressar. Tem pessoas que falam para dentro, gritam o gol do time favorito, mas chega na igreja, Senhor, para com isso, meu irmão. Vamos expressar o que está dentro de nós, com o seu jeitão, com o seu timbre de voz. Seja qual for, vai cantar na frente, gente, canta, fica assim, felicidade, para com isso, vamos expressar, porque sabe o que isso é contagiante, isso contagia, eu não faço para os homens, eu faço para Deus, é para Deus, se explode o coração, não tem como não chorar de alegria, não tem como não sentir o que Deus tem feito por nós. Pela nossa vida, o que nós éramos sem identidade nenhuma. Eu não tinha identidade, gente. E quem não tem identidade é um indigente. Em todo lugar que você vai, pede sua identidade. Quem é você? E quando você descobre quem você é, você grita. Quando você descobre a identidade do teu time, você grita. Quando você descobre a sua profissão, você veste a camisa. E com Jesus é a mesma coisa. Eu vejo as pessoas se expressando no mundo afora, mas não conseguem se expressar com Jesus. É porque o coração talvez está faltando algo. Para que nós possamos tirar toda a vergonha, toda a timidez. Aquela vergonha que você não tem para as coisas materiais. Isso acontece dentro da igreja, show em nome de Jesus. Solte sua voz, olhe no povo e diga para as pessoas que você ama Jesus e que Jesus ama cada um de vocês. Para encerrar, por que precisamos confessar nossa fé em Jesus? Porque as pessoas precisam ser ajudadas e abençoadas por você. Se eu parar, se eu fraquejar, se eu deixar a minha fé de lado, se eu virar um ateu agora, muitas pessoas deixarão de ser ajudados por mim. Então que essa profissão de fé não fique só agora, mas que vocês cresçam. Que possamos crescer no Senhor Jesus, sabe por quê? Para abraçar outras vidas. Como eu gosto quando as pessoas ligam para mim e dizem, pastor, eu preciso de ajuda. Eu falei, fala meu amigo, vamos orar juntos. Eu talvez não consiga, talvez ter uma resposta para a sua aflição. Mas nós podemos orar juntos. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso. Certa vez, eu já disse aqui, vou repetir, certa vez eu cheguei numa clínica de dependentes químicos.
E eu encontrei um amigo lá de longas datas, que já se internou algumas vezes. Eu falei, meu irmão, que você aqui, que bênção. E eu tinha levado meu pai nessa clínica, e eu falei, você aqui ajudando, abençoando, talvez está dando uma aula, talvez explicando, crescimento, porque Deus, eu lembro do que você era e o que você é hoje, né? Eu pensei que ele estava lá para ajudar, ele falou, não, eu estou aqui para me recuperar de novo. Eu falei, cria vergonha na sua cara, rapaz. Vamos crescer, gente. Tem um monte de gente precisando ser ajudada, e você vai querer ser ajudado até quando? A igreja precisa ajudar. E como que nós ajudamos as pessoas? Através da fé que nós temos em Jesus Cristo. E para isso você não precisa fazer uma teologia sistemática. Você não precisa fazer um seminário de 4 anos. Você não precisa resolver um problema de matemática. Você só precisa dizer que Jesus ama essa pessoa. Você só precisa chorar junto com aqueles que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. É simples. O que eu vou falar, Gerson? A Bíblia. A experiência que você tem com Deus. O testemunho que você tem com Deus. O crescimento espiritual que você tem com Deus. É só confessando a fé e tendo bom testemunho que saberão que você é um cristão. Só. Eu me lembro de um pastor que testemunhou, estava fazendo uma faculdade de psicologia, e ele chegava na classe e entregava folheto para todos os amigos. Alguns caçoavam dele. Pastorzinho, tira dinheiro do povo. Ele ficou na dele. Mas quando algum amigo, colega de classe, tinha algum problema familiar, em alguma área da sua vida, procurava quem? Ele. Pastor, pode orar por mim? Tem uma palavra para mim? Não procurava ninguém da classe, nem o professor de psicologia, mas procurava ele. Você não veio nesse mundo à toa, você veio porque Deus chamou você. Primeiro Ele nos chama para que nós possamos confessar a nossa fé. Só que depois disso não para por aí, Ele nos dá uma ordem. Primeiro nós somos chamados a ser discípulos, mas depois Ele dá uma ordem a cada um de nós para que nós possamos fazer discípulos. Que assim seja. Que você receba esse chamado e não perca mais tempo para fazer discípulo. Para encerrar aqui, eu quero ler com você Filipenses capítulo 2, verso 9 a 11. Vamos ler bem forte? Vamos lá? Fica de pé todo mundo. Fica de pé e vamos ler Filipenses 2, 9. Todo mundo juntos. Do 9 ao 11. Filipenses 2, do 9 ao 11. Quero que você confesse isso com a tua boca, com todo o teu coração. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. E vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Tem misericórdia de cada vida aqui, Pai. E nós te pedimos que o Senhor venha encorajar cada coração aqui presente, Pai. Encoraja, Senhor, que possamos deixar o pecado e se assentar à mesa contigo, Senhor. Tem misericórdia, purifica os teus filhos na tua santidade, em nome de Jesus, para que toda língua confesse o teu nome como Senhor da vida deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Nada posso esconder de ti, Senhor. Teu olhar revela quem eu sou. Só tu podes ver dentro do meu coração. Ainda tenho tanto
pra mudar. Tento dar um passo em tua direção. Tento segurar na tua mão. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor, tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor, teu olhar me encontrará. Não rejeite as súplicas de meus lábios, Senhor. Até na alegria eu sinto a dor. Sou um vaso quebrado, vem restaurar-me então. Cura as feridas, dá-me o teu perdão. Leva minha vida muito mais além do que eu possa imaginar. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor, tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor, teu olhar me encontrará. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor, tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor, teu olhar me encontrará. Me encontrará. Gente, nós vamos passar agora para a pública profissão de fé e quero chamar aqui, em nome do conselho, né, desta igreja, os irmãos, né, peço que venham aqui à frente, se coloque aqui à frente, a Renata de Souza, Cirleia Aparecida dos Passos Proença, Eduardo Pereira de Souza, Eduardo Antônio Pereira, Vitor Rafael de Almeida. Nós agradecemos mais uma vez pela vida de vocês, né?
Agradecemos muito. Hoje é uma felicidade não só aqui na terra, mas também no céu, né? Diz que alegria no céu por aquele que se arrepende. O Eduardo, na verdade, não é uma profissão de fé. Ele já fez isso. Ele era membro da Igreja Batista, né? Está se filiando a nós, né? Nossos irmãos e irmãs são apresentados pelo conselho dessa igreja, então, para fazer sua pública profissão de fé, reafirmando a aliança batismal na qual foram batizadas quando criança. Nós temos o batismo como criança aqui, como aliança. É uma aliança. O batismo de arrependimento serve para os pais, serve para o adulto, mas nós incluímos essas crianças na aliança do povo de Deus, né? Nós não excluímos as crianças, assim como era a circuncisão na época. E o batismo está substituindo a circuncisão. Então, foram batizados quando criança, e a palavra de Deus ensina a criança no caminho que deve andar, para quando ficar mais velho, não se desviará dele. E hoje, na idade da razão, eles estão professando a sua fé. Assim também aconteceu comigo. E essa promessa de Deus se cumpriu na minha vida, que eu fui batizado também quando criança na Igreja Presbiteriana Independente. Então, nós incluímos essas famílias para aliança, quando nós falamos de batismo. Ah, mas pastor, a criança não pode ser batizada. Eu falei, você pode. Criança que é inocente, né? E quando nós batizamos uma criança, nós estamos dizendo para ela que ela faz parte da aliança do povo de Deus. Faz parte. E a mãe e o pai ensinam essas crianças no caminho que devem andar, para que eles possam estar aqui hoje, professando a sua fé. Ok? Pergunta à igreja, eu quero que os membros da igreja respondam essa pergunta. Os membros da Igreja de Jesus Cristo, aqui da IPI de Gramadão, prometem orientar, instruir os irmãos e irmãs por palavra, exemplo, com amor e oração, ajudando-os a conhecer e a seguir a Cristo, a fim de que sejam membros fiéis de sua igreja? Sim? Pela graça de Deus. Amém. Então você já tem o apoio da igreja, né? Alegremos-nos porque vocês querem professar a sua fé, compartilhando conosco os privilégios e responsabilidade de serem membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. A importância de professar a fé, eu acabei de ler agora aqui no sermão, que está lá em Mateus 10, 32 a 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante do Pai, que está nos céus. E hoje nós percebemos que o coração de vocês está cheio de Deus. Por isso vocês estão declarando a fé de vocês hoje. Amém? Por isso vocês estão dizendo isso. E o passo imediato à fé e à confissão é a conversão, que significa, como eu acabei de dizer, um novo pensar, um novo sentir e um novo agir. É uma responsabilidade grande, mas através, com o poder do Espírito Santo, nós conseguimos. Renúncia do mal. No viver sob a aliança da graça, Deus nos confronta o constante ultimato de escolher a quem vamos servir, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou os deuses falsos cultuados pelo mundo. Cabe a cada candidato, portanto, confirmar publicamente essa decisão tomada no íntimo do coração, professar a sua fé pessoal em Jesus Cristo e confessar a fé diante da igreja. Amém? Então vou fazer algumas perguntas para vocês e vocês respondem sim, pela graça de Deus, tá bom? Vocês renunciam o mal em todas as suas formas e o seu poder no mundo? Sim, pela graça. Renunciam os caminhos do pecado que distanciam de Deus? Sim, pela graça de Deus. Vocês reconhecem a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Compromete a seguir a Jesus Cristo com fidelidade, obedecendo a sua palavra e testemunhando sempre o seu amor? Sim, pela graça de Deus. Vocês prometem perseverar na doutrina e na comunhão da igreja, no partir do pão e nas orações? Sim, pela graça de Deus. Amém, amém. Agradeço a Deus pela vida de vocês.
Mateus 28, verso 18 a 20 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Aleluia, que palavra linda, né? Jesus não nos deixou órfãos, mas estará conosco todos os dias. Por isso, não desanimem na caminhada, não desanime, amém? Como eu disse para vocês, vocês receberam um chamado para ser discípulo de Cristo, mas a partir de hoje também Deus vai capacitar vocês, dando uma ordem para que vocês possam fazer discípulos dele, através do amor e através do bom testemunho. Vamos orar? Convido a igreja que se coloque de pé nesse momento. Senhor Deus, defenda esses teus servos e servas com a tua mão poderosa. Faze com que o teu Espírito Santo esteja com eles sempre. Guia-os para conhecer e obedecer a tua palavra, a fim de poderem servir-te nesta vida e habitar contigo na vida vindoura. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Recebei a bênção, que o Senhor Deus os abençoe e os guarde. O Senhor Deus os trate com bondade e misericórdia. O Senhor Deus olhe para vocês com amor e lhe dê a paz. Amém? Pela sua profissão de fé, reafirmaram a aliança na qual já foram batizadas na infância. Como membros da família de Deus, são chamados para ser testemunhas de Cristo e servi-lo no mundo com alegria e gratidão. E damos boas-vindas para compartilhar conosco o serviço do Senhor Jesus, pois nele somos um só corpo. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, aleluia, e vamos aplaudir essas pessoas. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Tem um certificado para entregar para vocês. Renata, certificado, deixa eu só ler para a igreja aqui. Certificado de profissão de fé, Igreja Presbiteriana Independente do Gramadão. Certificamos que Renata de Souza, crendo e obedecendo às Sagradas Escrituras e às doutrinas ensinadas por Jesus Cristo, foi recebida através da pública profissão de fé no dia 5 de fevereiro de 2023. Que Deus abençoe. Vitor, Cirleia, coloca num quadro bem bonito. Tá bom? E a hora que vocês desanimarem, vocês olham para o certificado e que Deus fortaleça a fé de vocês. Pode sentar um pouquinho, irmãos. Eduardo Antônio Pereira, qual é o do Eduardo aqui? Eduardo Pereira de Souza, está aqui. Deus abençoe. Quero que todos dê boas-vindas para eles, tá bom? O conselho já recebeu, a igreja recebeu com muita alegria. Deus abençoe muito a vida de vocês. Deus abençoe muito. Deus abençoe muito a vida de vocês, viu? Parabéns, muito feliz. E os pais, a família que está aí, estão babando também de alegria. Tem que se sentir orgulhoso mesmo, gente, né? De ter filhos que se entregaram a Jesus Cristo. Não tem coisa melhor, não tem presente melhor, amém? Quero chamar aqui à frente os aniversariantes do dia 30 de janeiro, segunda-feira, até o dia de hoje. Dia 30 de janeiro, segunda-feira foi aniversário da Érica de Souza, não está presente, mas estaremos orando por ela. Dia 1º de fevereiro, quarta-feira, Daniel Ribeiro Ribas Lima, também está viajando, Danielzinho. Dia 1º de fevereiro foi da Leni de Almeida Lima. Leni, vem cá de novo, vai ser abençoada 2 vezes. Dia 4, ontem, Gabriela de Almeida Drigo, também não está presente, né? Eduardo, o Eduardo está entrando na lista agora, então não tinha o nome dele ainda, né? Então vem cá, Eduardo, fica aí junto também, estaremos abençoando a sua vida. E tem mais alguém que fez aniversário essa semana? Não? Nem de casamento? Pode esconder aniversário de casamento, a gente ora com porção dobrada, tá bom? Ninguém? Mais? Cadê a Valentina? Está dormindo? Vamos orar pela Valentina também, aniversário dela, eu estava de férias quando foi aniversário, e ela falou hoje cedo, pastor, você não orou para o meu aniversário? Eu falei, eu não estava aqui, filha, mas foi orado, mas é o pastor, então vem cá, então, vamos orar pela vida da Valentina. Gente, pedidos de oração da nossa igreja,
os enfermos Alice, Anese, Esther Molinari, Dona Ângela Egre, também a Dona das Dores, a mãe da Priscila, que vai passar pela cirurgia, o Luiz espera o transplante, Celso, pai da Nereide, teve um AVC, foi pedido oração. Também nós temos aqui oração pelo Reinaldo, que vai fazer perícia médica, também pelo pai da Áurea, pai de uma amiga lá da 2ª IPI de Tatuí, o pai dela também está com uma enfermidade, né? Um tumorzinho na cabeça. O pai do Joca, falecido pastor Joca, que foi pastor dessa igreja, o seu Luiz, né? Então vamos estar orando pela vida do seu Luiz. Também orar também pelo Walter, saúde, e pela Conceição, sua esposa, tá bom? Então nós vamos apresentar essas famílias aqui em oração. E também, gente, quero dizer que a minha esposa, ela, uns tempos atrás, fez um exame, estava com cisto no ovário, e ela até nem conseguiu fazer o tratamento devido à situação da química do remédio, mas ela voltou no médico esses dias, fez exame de novo, e não precisou passar pela cirurgia, e o cisto sumiu pela graça de Deus, né? Então, um milagre de Deus pela vida da minha esposa, né? Se livrou da cirurgia, e eu agradeço a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia! Glória a Deus. E agradecemos a Deus pela vida dela, agradecemos a Deus por essa vitória, né? A medicina está aí, foi Jesus, foi Deus que deixou, né? Mas nós, lógico, vamos orar, porque Deus pode todas as coisas. Ele pode curar através da medicina, do tratamento, mas Ele pode também fazer uma cura instantânea, amém? E agradecemos a Deus, porque esse cisto já não existe mais, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer, abençoar. Tem alguém que quer receber oração? Venha cá à frente. Talvez vai passar por uma cirurgia, está ansioso, está apreensivo com alguma coisa, quer representar alguém da família. Venha cá, estarei ungindo você, né, em nome de Jesus, tá bom? Venha cá, vamos orar pela sua vida também. Amém? Oremos. Amém. Amado Deus, maravilhoso Pai, o nosso coração muito se alegra nessa noite, Senhor, pelas vidas que estiveram aqui à frente, fazendo a sua pública profissão de fé. Que o Senhor possa fortalecer a cada um deles, Pai. Também nós oramos e abençoamos aqueles que completam mais um ano de vida, Senhor. É mais um ano de alegria, é mais um ano de paz, é mais um ano de esperança triunfante no Senhor, o Deus, o Rei dos Reis, ó Pai. Que o Senhor possa estender as Tuas mãos e abençoar, agraciar estas vidas, Pai, a vida da nossa irmã Leni, nosso irmão Eduardo, da Valentina. Abençoa, ó Pai, abre as portas dos céus, derramando bênçãos sem medida sobre as suas vidas. Também oramos, ó Pai, por aqueles que estão enfermos, doentes, ó Pai, acamados, aqueles que necessitam de uma bênção, Pai, necessitam de uma intervenção divina. Pai, abre as portas dos céus, estende as Tuas mãos sobre a vida deste meu irmão que está aqui à frente, desta minha irmã que veio com fé, ó Pai, aqui neste lugar. Estende as Tuas mãos de bênção, derrama o Teu bálsamo desde o alto da cabeça até a planta dos pés, ó Pai, sarando, curando, ó Pai, que o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que opera milagres, maravilhas, possa abençoar, Senhor, possa renovar as forças, Pai, possa, Senhor, trazer esperança, trazer paz, trazer alívio, Senhor. Estende as Tuas mãos sobre a Tua amada igreja, que o Senhor possa conceder-nos uma noite de paz,
Jesus. uma noite de Aleluia, descanso Pai. no nosso travesseiro, Amém, Senhor e uma Jesus. semana de alegria, Sim, meu uma Pai. semana de vitória, Amém, uma Jesus. semana cheia do Teu Espírito Aleluia, Santo, Senhor que a cada Jesus. dia possamos, ó Amém, Pai, ver Senhor e saber que é o Senhor que está à nossa Sim, frente Senhor Jesus. e carrega a Tua Colocamos igreja essas no vidas aqui colo, nas Tuas Senhor. mãos, Pai. Carrega Tem os Teus misericórdia esses dessas nossos vidas, irmãos Senhor. no colo, ó Abençoa, Pai, Senhor, e que os possamos enfermos, cada aqueles dia que estão romper em acamados, triunfo, Tem deixando as misericórdia, coisas que Senhor para Jesus. trás ficam e Amém, prosseguindo para o Jesus. alvo, Senhor, Aleluia, para o Pai. prêmio máximo Glória da a soberania Deus. em Cristo Amém, Jesus. Jesus. É a nossa Amém, oração no nome santo e Amém, precioso de Senhor Jesus Jesus. Cristo. Amém, Amém. e amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e o consolo, a comunhão, a companhia e o abraço do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Vão em paz e a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês.